É muito comum suspender o argumento e sustentar o ressentimento. Lógica vem do grego logos, um princípio de relação entre as nossas ideias e o nosso verbo ou o nosso poder de argumentação. Uma das áreas de entendimento da lógica que eu acho muito simples e eficaz é se ater ao conhecimento das falácias. Falácia nada mais é do que um argumento falso que consegue se passar muitas vezes desapercebido por algo verdadeiro. E antes de tudo, fiquem atentos a uma coisa: a pressa é inimiga da argumentação. A primeira que eu queria trazer para vocês é chamada Argumentum Magister Dixit, que em português nós chamamos de argumento ou apelo a alguma autoridade no assunto, e muitas vezes até a falsas autoridades, pessoas que não sabem nada sobre aquilo e se passam como conhecedores. Vamos pegar um exemplo. Imaginem que alguém diga o seguinte: a filosofia nasceu na Grécia antes de Cristo. Tenho certeza disso. Foi o Vitor que falou, e ele é filósofo. Primeiro, existe um gap muito grande entre ser filósofo e ser formado em filosofia. Segundo, ainda que eu tenha, sim, alguma autoridade no conhecimento especificamente filosófico por ter me formado, ter dado aula disso, isso não prova, nem quer dizer que eu tenha certeza absoluta de todas as coisas e que tudo que eu digo aqui sobre filosofia tenha que ser seguido ao pé da letra. É preciso um conhecimento mais profundo, uma pesquisa muito mais profunda para ter certeza de uma afirmação como essa, ainda que ela seja bem aceita. Não é porque alguém disse alguma coisa, pode ser o Einstein, pode ser o Papa, que aquilo é necessariamente verdade. E essa autoridade, muitas vezes, ela aparece de maneira anônima, como, por exemplo, novas pesquisas mostram que a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, está 6 pontos à frente do republicano Donald Trump nas intenções de voto. G1, 4 de outubro de 2016, ou seja, agora. Outra falácia que eu adoro porque eu acho muito importante é o argumentum ad hominem, é o apelo ou ataque ao homem ou à pessoa e não ao que ela disse. Imagina que uma pessoa entra numa sala de aula para uma discussão sobre veganismo, defendendo o veganismo, e em meados da discussão começa a ficar mais calorosa e alguém chega para o defensor do veganismo ou do vegetarianismo e diz: "Pera lá, mas o seu cinto é de couro." É possível que ele esteja sendo hipócrita por defender um argumento e não ter mudado as suas atitudes realmente no seu dia a dia? Sim, isso é bem possível e o contexto tem que ser levado em conta numa discussão. Mas esse fato não invalida qualquer argumento tosco ou polido do que ele tenha defendido. Você está atacando a pessoa, as condições daquela pessoa, ao invés de ouvi-la. Afinal, nada nesse mundo é mudo. Tudo pode falar. Prestem bastante atenção nas coisas, tudo tem algo a oferecer. Ou uma coisa que acontece muito: não conversaremos sobre ciência porque você é religioso. Isso é muito comum de acontecer. Semelhante a isso, nós temos o apelo ao ridículo. É quando se usa o ridículo como base de uma argumentação. É claro que isso é muito usado porque quando estamos no nosso grupo de amigos, é muito comum você ter empatia, maneira de pensar semelhantes, e você acaba no dia a dia, na brincadeira, ridicularizando um outro grupo de pessoas, porque se veste diferente, porque pensa diferente, porque tem uma postura política divergente da sua. O problema é quando isso se torna base de uma argumentação. Isso é uma falácia. Um exemplo bobo: não tem como levá-lo a sério. Já viu a cara de idiota dele? Ou, a teoria da evolução é real? Então quer dizer que a gente veio do macaco? Olha a minha entonação. Isso é certamente uma crítica falaciosa, porque eu estou ridicularizando aquela pessoa. E muitas vezes, quem tentou defender a tal da teoria da evolução sem
ter o conhecimento biológico, darwinista, profundo daquela coisa, muitas vezes cai com um pai ou um professor o ridicularizando. Ou uma muito polêmica: o homem não foi à lua? Coisa ridícula. Pensem bem como é fácil sustentar o ódio e o ridículo por qualquer tipo de teoria da conspiração. É claro que o outro lado também é ridículo, quando você defende que tudo é conspiratório sem você ter nenhuma prova ou evidência de que aquilo foi feito. Bom, essas foram apenas algumas das inúmeras falácias que existem em lógica. Se vocês quiserem conhecer as demais, tem uma lista imensa no Wikipedia, em português inclusive, tem uma lista imensa no Falácias Online e, obviamente, em livros de lógica. E se você está afim de se aprofundar na sua mente, conhecer um pouquinho mais de você e do mundo, fortalecer o seu poder de argumentação, saber um pouco de filosofia e de arte, se inscreva aqui no meu canal, porque está saindo vídeo toda semana. Dê o joinha, comente e até o próximo vídeo.